galera, vamos lá. O assunto que nós vamos estudar hoje é multiplicação, certo? Separei esse assunto em dois, certo? Primeiro eu vejo que essa parte aqui da multiplicação, até a sua importância, eu vejo como a introdução do assunto, certo? Isso aqui é só a introdução, beleza? Eu vejo o assunto propriamente dito quando a gente chega nessa parte de propriedades, certo? Que a gente vai ver que tem várias propriedades que a gente pode usar. Então, primeiro a gente vê a definição, a introdução do que é a multiplicação. A gente tem uma ideia bem estabelecida do que é a multiplicação, para depois a gente tirar umas propriedades disso e aplicar essas propriedades, certo? Que nos permite algumas vezes fazer uma multiplicação bem mais rápida e mais limpa. Então, por isso que a multiplicação tem que estar muito bem definida para a gente, para depois a gente poder aplicar essas propriedades, certo? Então, hoje a gente vai estudar essa introdução e depois a gente vê as propriedades. O que a gente tem que saber bem é a ideia de multiplicação, ou seja, de onde surge a multiplicação. Se a gente sabe de onde surge, de que necessidade surge, a gente compreende a definição, certo? Depois que a gente compreende a definição, a gente tem que aprender a como fazer a multiplicação, certo? Então, se a gente vê o algoritmo da multiplicação, então a gente vai entender o que é um algoritmo e para que ele serve na multiplicação, e depois a gente vai ver a importância da tabuada. Por que é importante a gente saber bem a tabuada? Que às vezes a gente não sabe muito bem, mas existe uma grande importância por trás de a gente decorar uma parte da tabuada, certo? Então vamos lá. Ideia de multiplicação. Imagine que você vai ao mercado todos os dias e compra 2 biscoitos. Então você vai lá, ó, que tem a imagem. Você sempre vai ao supermercado e compra 2 biscoitos. Quanto você teria em uma semana comprando biscoito assim? A imagem está em cima do nome aqui, mas é uma semana. Quanto você teria de biscoitos comprando em uma semana? Então, o que é que a gente deveria fazer aqui? E o que é que a gente vai fazer? São várias somas consecutivas, né? Você tem em uma semana você compra 2 biscoitos. Então, cada dia, como você compra biscoito cada dia, então vai ser 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 até completar a semana, e você tem que somar isso tudo. É essa a ideia para a gente resolver esse problema. Agora vamos lá. Olhem só. No primeiro dia, você compra 2 biscoitos. No segundo dia, você compra 2 biscoitos. No terceiro dia, 2 biscoitos. Até completar o sétimo dia. Beleza? Olha só, o que é que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que somar esses números. Simplesmente fazer isso. Se a cada dia eu compro 2 biscoitos, em uma semana, que são em 7 dias, né? Fiz aqui de 1 até 7. Eu vou ter o total, que é a soma da quantidade de biscoitos que eu comprei nesses dias. Então vamos somar, ó. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 e mais 2. Pronto. Agora vamos lá. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 2, 14. Só que, cara, é meio complicado.
eu fazer isso, certo? Até que a gente consegue resolver esse problema. Só que a gente vai ver que vai ficar mais complicado conforme vão aumentando a quantidade de dias. Olha só, e se fosse em um ano? Se a cada dia você compra um ano, primeiro vamos definir, um ano tem quantos dias? Um ano tem 365. 365 dias, não é isso? Se a cada 2 dias ele compra um biscoito, em 365 dias ele vai ter quantos biscoitos? Aí o negócio complica. Por quê, cara? Porque agora você tem um número alto. No slide anterior a gente conseguia fazer, porque o número era baixo, uma semana, 7 dias a gente consegue fazer. Agora 365. Aí se a gente fosse fazer daquele modo 2 mais 2 mais 2 mais 2, não ia dar pra gente fazer aqui. Então é por isso que surge a necessidade de se criar uma forma mais rápida de resolver essas várias somas consecutivas com o mesmo número. A isso a gente dá o nome de multiplicação, certo? Então a gente escreve 365 vezes 2, certo? 365 vezes 2 ou 2 vezes 365. E depois a gente vai entender o porquê disso daqui, certo? Depois a gente entende porquê. Pode ser 365 ou 2 vezes 365, certo? Isso vem de uma propriedade que a gente vai ver mais à frente. Mas vamos lá, se eu quisesse multiplicar 2 vezes 365, ainda assim não iria ser muito legal. Por quê? Se eu for fazer 365, o número 2 eu vou ter que somar várias vezes. Né? Aqui a gente só está numa representação. E mesmo assim a gente não vai estar tão legal. O que acontece? Existe uma propriedade da multiplicação que é a propriedade associativa. Ela vem disso daqui. Ó. Imagine que você tem 3 vezes 2. Quanto isso dá? 3 vezes 2. Quer dizer o 3 somado com ele mesmo 2 vezes. Então 3 mais 3. 3 mais 3, 6. Agora 2 vezes 3. Ou seja, o 2 somado com ele mesmo 3 vezes dá quanto? 2 mais 2. O 2 somado com ele mesmo 3 vezes, né? Mais 2. Que dá 6. 2 mais 2, 4. Com 2, 6. Então o que a gente vê que tanto faz eu escrever de uma forma, como também faz eu escrever da forma contrária. O resultado final que eu tenho é o mesmo. Sim ou não? Não sei se tá dando aí para vocês verem, mas o resultado final é o mesmo. Então daí a gente tem uma coisa muito interessante que ajuda muita gente. Ó. O resultado aqui é o mesmo, certo? Uma coisa que ajuda muita gente, e principalmente nesse problema aqui. Ó. Em vez de eu fazer somar o 2 365 vezes, eu simplesmente posso fazer 365 vezes 2 e encontrar o resultado. Porque 365 vezes 2 não é porque se eu fosse fazer do outro jeito, ó, 2 vezes 365. Vamos lá. Ou seja, o que é que isso aqui significa? Eu vou ter que somar o 2 com ele mesmo até chegar a 365 vezes. Então vai dar muito 2 aqui e a gente não consegue.
Agora imagine que fosse 365 vezes 2. O que isso aqui significa? Que você está somando 365 com ele mesmo duas vezes. Então é mais fácil. 365 mais 365. Vamos fazer essa soma aqui, ó. Deixa eu apagar aqui esse lado. Apaguei ali os 50 para não vai precisar dele agora. Então vamos pegar aqui, ó. 365 mais 365. 5 mais 5, 10. Então fica 0 e sobe 1. Não é isso? Tem que saber fazer a soma. 6 mais 6, 12. Com 1, 13. Fica 3, vai 1. 3 mais 3, 6. Com o que está em cima, 7. Então o resultado disso aqui, ó, dá 730. Então 365 vezes 2, o resultado dessa multiplicação é 730. Beleza? Então é isso que vocês têm que ter em mente, é isso que vocês têm que saber fazer. Certo? Agora vamos lá. A definição. A multiplicação, ela é a representação de uma soma de mesmo valor. E a gente tem agora o exemplo, né? 2 vezes 3. Multiplicação é isso. É a representação de várias somas consecutivas de mesmo valor. Um exemplo, 2 vezes 3. O que isso significa? A gente tem que ter essa ideia em mente. Significa o 2 somado com ele mesmo 3 vezes. A multiplicação não passa nada mais nada menos do que uma soma. Se você compreende isso, você consegue resolver qualquer coisa. 2 vezes 3 significa o 2 somado com ele mesmo 3 vezes. Certo? 2 vezes 3. Já está dizendo 2 vezes 3. Mais 2, que é igual a 6. Né? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Para a gente poder fazer. Ou você pode encarar 2 vezes 3 e fazer também o 3 somado com ele mesmo 2 vezes. Que dá 6. Certo? A importância, como é que você vai encarar isso aqui, ó, não vai importar. Você pode encarar como 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. Você faz, professor, de que forma eu faço? Da forma que ficar mais fácil, mais conveniente para você. Se a gente for olhar o problema anterior, lá do 365, foi melhor inverter. Fazer 2 vezes 365. Não fazer, perdão, fazer 365 duas vezes. Ficou mais fácil. Em vez de fazer 2 vezes 365. Porque aí eu ia gastar muita folha. E agora, não, agora ficou de boa. Certo? Então é isso que vocês têm que ter em mente para que vocês consigam resolver os exercícios. Beleza? Por isso que eu passo tanta tabuada, por isso que eu passo tanta coisa. Porque é necessário a gente saber essas multiplicações para quando a gente for fazer multiplicações maiores a gente não se complicar. Beleza?